canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos. E a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal ele é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje iremos estudar sobre a mixagem stand, tanto na teoria como na prática. E eu espero que no final desse estudo eu consiga elucidar todas as dúvidas da nossa família do áudio. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos a toda essa família do áudio que tem me prestigiado com incentivo e prova de amizade. Seja isso através dos e-mails, seja através dos comentários aí embaixo, ou deixando aquele seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos. A toda a minha família do áudio, o meu sincero muito obrigado. E se você não faz parte dessa família, se inscreva, para que assim junto possamos desvendar o maravilhoso mundo das produções musicais. E dito isso, vamos ao tema de hoje. Mas por aqui ser um canal de estudo do áudio, antes de entrarmos no foco do assunto, eu vou fazer algumas ponderações sobre o assunto para que fique bem entendido a matéria. O nosso tema central de hoje começa na edição de áudio para o cinema, porque foi aqui que a nossa técnica teve o seu nascimento. E para ser exato, foi no ano de 1960 com o surgimento das mesas analógicas. E ao surgir a técnica, ela ganhou inicialmente o nome de DME. E esse nome nada mais é do que a primeira letra das 3 palavras: diálogo, música e efeito. E agora que já entendemos o motivo do nome da técnica, vamos saber o objetivo da técnica. E o objetivo da criação da técnica é para um maior controle do áudio em sincronia com a ação do filme, com a cena que se passa no momento. E para um melhor entendimento dentro da matéria, vamos trazer os procedimentos para o nosso mundo do áudio, para que assim fique claro dentro daquilo que nós estamos estudando. E como sabemos, ao finalizar uma mixagem, nós juntamos todos os elementos que compõem o projeto em uma só track, ou seja, todos os componentes da mix são balseados, ou seja, são somados para uma única via, com 2 saídas, L e R, Isso quer dizer que esse som é uma única saída em estéreo, para que assim essa track estéreo contendo todos os elementos da mix seja editado dentro dos padrões da indústria do áudio, ou seja, a masterização. Aliás, procedimento que está mudando, e isso é a razão do nosso tema de hoje. E no cinema o processo também era igual, nada mudava, todos os áudios eram agrupados numa só via, como na masterização do áudio que nós falamos agora. Mas como acontece às vezes assim no nosso mundo, muitas vezes nós mandamos uma mix para a masterização e chega lá, quem vai masterizar fala, não, tá com erro muito grotesco, e volta de novo para a mixagem, para que assim nós possamos corrigir. A mesma coisa se passava na edição do áudio para o filme. E com o uso da mesa analógica agora, auxiliando na edição do áudio, os engenheiros criaram um novo método para agilizar esse processo. E esse processo, basicamente, consistia simplesmente em juntar todos os diálogos do filme, todos os efeitos, quer dizer, aquele fundo, o sopro, o vento, explosões, e a música que ficava de fundo. Então juntava só tudo em só 3 tracks, em 3 trilhas. E assim é lógico que fica fácil controlar a dinâmica dos diferentes sinais de áudio, quer dizer, o sinal de fundo, o sinal da música e o sinal do diálogo. E assim ele podia adequar toda a resposta de áudio à ação que estava acontecendo no filme de uma maneira mais precisa. Então assim que se fazia e faz até hoje. Então ali precisa de aumentar um pouco mais a música, ele aumenta, ele diminui, ele bota a explosão mais acima ou mais abaixo. Então ali está o diretor que vai falar, não, tá bom, o áudio sim realmente está causando a emoção que o filme pede. E com 3 trilhas separando essas 3 bases, o DME ficou muito simples. E a partir desse ponto, para uma melhor compreensão didática e prática, eu vou usar como DAW o Sonar Platino. Mas resisto que todos os procedimentos que eu vou demonstrar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, seja o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio Wonder e etc. Então vamos lá ao assunto de hoje. E nesse mesmo inteirinho, a engenharia do áudio dos estúdios de gravação copiou a mesma técnica para agrupar as peças que usavam o mesmo efeito,
o que nós hoje chamamos de subgrupo de efeito ou send de efeito. Então nós copiamos isso do cinema, não levando nesse primeiro inteirinho para essa área da técnica DME. Começamos a usar para agrupar efeito. Por exemplo, temos que usar o mesmo efeito para algumas peças como da bateria ou para a guitarra. Então, para que não fique um processo muito cansativo para o PC, o que nós fazemos? Agrupamos todas aquelas peças, usamos um só reverber, vamos dizer assim, um RAW, para todas aquelas peças. E dentro de cada trilha nós vamos dosando o quanto ela precisa daquele efeito. Então nós acabamos copiando essa parte, não a parte do áudio, mas a parte só do efeito. Mas aí chega aquele dia que alguém chega assim e pensa, poxa, se eu posso fazer isso com subgrupo para efeito, por que eu não posso fazer isso também com áudio? Eu pego os principais áudios, agrupo, que assim eu vou ter uma forma de agilizar e um controle melhor de dinâmica entre as peças. E trouxe isso para o nosso mundo, ao qual aí mudou o nome. Logicamente tinha que mudar o nome. Lá é DME, aqui se chamou técnica de mixagem STEM. E assim nós temos a técnica de mixagem STEM, tanto na mixagem como na masterização. E esse é o assunto central ao qual nós vamos entrar e vamos deixar esses pormenores de lado. Então nós usamos a técnica DME, ou a técnica no nosso mundo de STEM, de uma forma antiga. Não na forma do áudio, mas dos efeitos. Como está aqui, ó. Eu tenho aqui um reverb RAW, olha, que ele está indo para diversos pontos, tá vendo? Para diversas peças, para esses violões, para esse piano. Eu vou tocar aqui um pouco, ó. Ilusões e fantasias. E os senhores notem que lá o som vem, entra aqui no efeito, volta e aqui eu doso o quanto eu quero de efeito. E assim eu uso um só efeito para várias peças. Então, relembrando, nós temos no final de tudo uma masterização que ela é padrão, que é aquela que ela é feita em estéreo, né? Você vai mandar um arquivo estéreo e ali a pessoa vai fazer as correções. E temos hoje a masterização STEM. E nós vamos entender ela agora, ver o que é bom, o que é ruim dentro dessa técnica. E para isso nós temos que começar a falar do início da mixagem. Então, como toda mixagem padrão, os processos são o mesmo, né? Nós iniciamos com a limpeza do áudio, passamos para as edições corretivas, entramos na criativa, né? Botamos volume, tal, damos destaque a tudo. E a partir daí, acabou. A gente, tá pronta. Agora eu posso mandar isso em 2 vias para masterização. É assim que a gente sempre trabalha. Mas se usarmos a técnica STEM, eu vou chamar assim de uma pós-mixagem. Nós vamos mixar e remixar antes de mandar e vamos mandar 2 partes, tanto a parte balseada em estéreo como também só as partes do agrupamento com o qual nós vamos falar. Então eu terminei aqui a mixagem, ouvi, né? Cheguei aqui, botei para tocar, falei assim, olha, tá excelente. Ilusões e fantasias. É isso mesmo. Tá pronto, eu vou mandar que eu já terminei a mixagem. Com a técnica STEM, não. Eu agora vou pegar, como eu fiz com os efeitos, e vou pegar grupos. E vamos entender como é feito esses grupos. E eu vou dizer algo aqui que vai fugir do assunto, mas é lógico, se eu já terminei a mixagem, todos os elementos da mix estão em pico de -6 dB, né? Isso para dar espaço, caso aqui na masterização tem que fazer algum ajuste de EQ, de compressão. Então, nós deixamos esse espaço lá para as possíveis edições. Então, agora eu já terminei a mixagem, então eu vou agrupar os elementos por grupo. E esse elemento vão ser agrupado ou balseado na mesma taxa que está o projeto. Aqui o meu está 48/24. Eu tenho que balsear nessa mesma linha de taxa. Não posso aumentar nem diminuir, senão eu estrago o áudio, né? É assim que a gente sempre manda na mesma taxa de proporção que está o nosso projeto. Então, quem eu vou separar? Essa é a pergunta agora. Quem eu separo e como separo esses tais dos 6 grupos? Agora eu tenho que deixar aqui uma coisa que ela é padrão. Vocês não podem deixar. Todas as pistas que tenham ajuste de panorama, ela tem por obrigação ser enviada em estéreo. Tem que ser LR, senão como é que você vai mostrar o panorama? Agora, se ela é centralizada, ela pode ser mandada em mono. Então, nem todas as pistas vão necessitar de uma exportação em LR, né? Por exemplo, o baixo, o vocal, né, os elementos graves, que eles são centralizados, você pode mandar isso em mono mesmo. Você poderia mandar estéreo, não é uma coisa que não pode. Mas, por bom senso, se é mono o arquivo, por que não exportar em mono? Transformar em estéreo. Então, o que é mono, o que é centralizado, tudo que é centralizado vai em mono. As peças que têm efeito de pan,
mais para a esquerda ou mais para a direita, ou tem efeitos como delay, que necessita de panorama desse campo estéreo para trabalhar, elas vão ser exportadas em estéreo. Esses grupos, a gente não pode falar assim que ele existe um padrão. O padrão é de acordo com a sua necessidade de trabalho. Então, senhores, é 6 grupos que geralmente a engenharia do áudio coloca. Esses grupos são vocais, um grupo com efeito, um grupo com a base, um grupo com o kick, um grupo com o resto da bateria, mais as percussões, e um grupo somente com o baixo. Ou todos os elementos graves, ele entra tudo junto. Mas vamos lá, então eu tenho aqui o vocal, mas tenho aqui uns back, só que esses back estão no panorama. Então eu, na minha necessidade, isso que eu falo, é uma coisa que você tem que criar a sua. Então o que eu prefiro fazer? Em vez de criar 6, eu vou criar 7. Vou deixar um só para os back. E assim até é melhor que se o cara precisar tirar a voz lá, eu tiro a voz e deixo só os back, eu posso movimentar. Então eu vou, primeiramente, exportar só o vocal para fora. Chego aqui e falo dentro da minha, vocês vão fazer isso dentro da DAW de vocês. Vou exportar em mono, porque aquele o vocal ele é em mono estéreo, em wave, boto aqui vocal em mono, dentro da mesma taxa, 48 aqui no caso é 24. Vou botar DIT nenhuma, porque eu ainda não estou masterizando, então não há necessidade de usar o DIT por enquanto. Vou usar todos os efeitos que foram usados na voz e vou exportar. E como eu falei, eu vou agora exportar tudo que é back e coro. Então vou chegar aqui, vou selecionar todas essas trilhas e vou exportar esse áudio para a mesma pasta. Vou botar aqui back e vou, logicamente, botar em estéreo, que agora ali existe panorama, tem para um lado e para a esquerda. E mesma coisa, 24, nono DIT e exporto. Vou voltar para o console para uma explicação aqui agora. Agora eu vou pegar o quê? Tudo que é grave. Então eu tenho aqui o baixo, que é grave, mas não tem mais nenhuma coisa grave aqui. E vou pegar o baixo e vou agora exportar o baixo. O baixo, como ele é centralizado, ele é o quê? Mono. Então eu chego e exporto. Da mesma forma, aqui já é mono, mesma coisa, boto lá aqui, baixo e exporto. Agora eu vou exportar o quê? O bumbo. Vou chegar aqui, vou para lá, sair daqui, vou lá para lá, que é mais fácil. Pego aqui, vou até a bateria, vou abrir a bateria e eu quero somente o bumbo. Já está aqui o bumbo. Vou exportar o bumbo em mono. Já tá tudo certinho, boto aqui bumbo. Bom, senhores, o que ficou faltando agora? O resto da bateria. Então agora eu pego tudo que é percussão e bateria, eu pego aqui esse carrilhão que tem, vou pegar agora os pratos aqui, hi-hat, tudo de cima, e não tem mais nada. Então aqui o que eu agrupei já tudo aqui, que era percussão junto, e vou exportar agora isso aqui como o resto da bateria. Batera, pronto. Sendo que essa batera, ela não tem o bumbo. Então agora eu boto batera, boto em estéreo, porque aqui tem vários elementos que estão para um lado e para o outro, e vou exportar. Bom, o que fica faltando? Todo o resto, né? Aqui a bateria já foi por completa, já foi o contrabaixo, já foi o bumbo e o vocal. E já foi aqui que eu fiz um extra, que foi dos back. Pego todo o resto e vou simplesmente balsear agora todo esse resto. Chego aqui e vou exportá-lo para lá em estéreo, que já tá, tal, e boto base e exporto. Bom, agora eu poderia levar os efeitos, mas eu não tenho nessa música nenhum efeito. Aí tem uma regra, muitos dos engenheiros, o que eles fazem? Eles levam todas esses efeitos, sim, somente os efeitos das sends ou dos envios. Eu não faço isso, porque se eu já mandei para lá o efeito, eu considero que já está bom, né? O camarada lá na masterização, ou eu mesmo masterizando, que eu vou mudar, né? Que ele pode graduar para mais ou para menos, você mandar seco. Como vocês podem ver, essa técnica é muito pessoal. Então, já terminei. A segunda coisa que eu tenho que falar aqui é o seguinte, vocês podem exportar agora aqueles arquivos para cá e trabalhar dentro do mesmo projeto. Eu já não gosto. Já que eu já acabei aqui, o que eu faço? Eu abro um novo projeto, vou botar o nome aqui de A apenas, o sample rate lá estava 48, dentro da mesma proporção, e vou abrir o novo projeto. Então agora eu vou importar tudo isso para esse novo projeto, que é o mesmo projeto, e agora estão passando para lá. Então agora eles já estão todos aqui, eu vou fechar aqui. Vamos passar para o console. Todo mundo está aqui. Vou abrir aqui para a melhor visualização vocal. Tem os 6. Voltando lá, tem os back. Como eu não botei o nome, vou botar o nome aqui de back. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar ao meu gosto. Eu vou chegar a pegar o quê? O bumbo. Vou botar aqui em primeiro plano. Vou botar
o baixo, vem a base, depois do bumbo vai vir a bateria, vem o baixo, vem a base, back e vocais. Poderia botar os ícones aqui para um melhor entendimento, vou lá para o meu console. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo como está e vou mover. O tempo vai provar. Digamos que eu ache que o vocal está muito alto, então olha como fica fácil. O tempo vai provar. Eu acho que a bateria está muito baixa, a parte aumento, isso. O tempo vai provar. O baixo está sobressaindo demais abaixo. O tempo vai. E aqui eu vou dar uma volta ao passado, né? De volta ao passado. Vocês fazendo dessa forma aqui separado, você tem que ter certeza que a coisa tá boa. Por exemplo, eu poderia ouvir só a base aqui e descobrir que algo tá errado. Se eu tivesse lá dentro do projeto original, com isso aqui lá dentro, eu poderia corrigir. Nesse caso aqui, eu posso corrigir usando equalizador, diminuindo certas partes da frequência, mas é como se fosse uma masterização. Então, lá facilita para aqueles que não têm certeza da mixagem, mas quando você tem certeza, aqui você só vai dar brilho nos pontos. Por quê? Muitas vezes a base, por exemplo, ela veio com muito pico. Então, na masterização normal, você iria usar o quê? Um limiter que iria cortar o pico de todas as outras áreas, como aqui do bumbo, da bateria, do baixo, ia mexer no vocal, você mexe em todos ao mesmo tempo. Dessa forma, você não. Você, quando vai masterizar, você tem um controle mais apurado da coisa. Não é como na masterização convencional, que você só tem ali tudo agrupado juntinho. Aqui não, você tem uma certa separação. Então você escuta a base, ó. Se eu achasse que a guitarra tá ruim eu estando no outro projeto, eu poderia mexer. Mas como eu tive certeza que era isso, então eu acho, beleza, vou, ó. Com certeza não vai me encontrar. Eu poderia continuar falando, mas eu acho que o básico da coisa já foi dito aqui. Eu acho que a ideia, a semente da ideia é essa. Foi o que foi explicado. Se torna a coisa bem mais simples, uma mixagem assim. Você terminou a mixagem, você vê, é como se fosse uma pós-mixagem. Você vai transportar dentro até do mesmo projeto, se você trabalha com dúvida. E lá você vai ver a coisa agora, não com 500 tracks ali para você controlar. Você vai controlar só a base, só a parte de bumbo, só a parte do grave do baixo, você vai trabalhar somente os vocais, ou o back, ou como vocês podem também separar em mais grupos. E trabalhar agora, fazer uma mixagem da mixagem, uma remixagem. Aí sim. E muito a famosa técnica que muitos hoje em dia estão fazendo é isso, eles agrupam assim, manda agora esse grupo para quem for masterizar, e quem for masterizar ele tem maior liberdade de ação, sem transgredir ou sem deteriorar o áudio por completo, porque aquele tem uma certa liberdade, porque ele tem as coisas mais espalhadas um pouco para ele. Ele tem uma pós-mix na mão dele. Ele não tem uma mixagem pronta que ele tem que trabalhar em cima daquilo. Dito isso, creio que não há necessidade de eu continuar falando, que eu acho que o básico já foi dito. E se houver dúvida, a gente volta a falar do assunto. Basta escrever que vocês sabem que esse canal é de vocês. Então, dito isso, muito obrigado à família do áudio e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.